O ser humano, ele tem que lidar com dois tipos de medo. O primeiro medo é o medo de perder o que já tem. Esse é o primeiro medo. É relacionado ao passado. Medo de perder ao que já tem. E o outro medo é o medo de nunca conseguir alcançar o que deseja no futuro. São esses dois tipos de medo. E o medo é algo que não pode conviver no mesmo ambiente junto com a fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. Na verdade, o medo é o oposto da fé. O medo é a fé negativa. Então, o que que você acredita? Quando você tem medo, você está acreditando que não vai dar certo. E esse acreditar que não vai dar certo é uma fé também, só que é uma fé negativa. Então, o medo e a fé são duas coisas que não podem existir dentro do mesmo pensamento. Ou você se livra do medo, substituindo todo o medo com palavras de fé bíblicas, né? Palavras de fé, ou você vai ficar com medo. Não tem segundo termo. Não tem como os dois conviverem juntos. É como se fosse luz e trevas. Quando a luz acende, ela dissipa as trevas. Da mesma forma, você também consegue substituir todo o medo por fé. Então, ao invés de pensar assim, eu não vou conseguir o que desejo no futuro, você pense, eu vou conseguir o que desejo. Eu vou conseguir, porque Deus vai me ajudar e tudo vai dar certo. E isso faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. Temos que aprender a lidar com esses dois tipos de medo para vencermos na vida. E nós devemos substituir todos os pensamentos baseados no medo por pensamentos baseados na fé. E isso você consegue fazer lendo a palavra de Deus. E o que nós devemos pensar para ter fé? Nós devemos pensar aquilo que nos dá esperança. Quando você pensa aquilo que te dá esperança, você está substituindo o medo pela fé. E você começa a ter esperança. E a esperança e a fé andam juntas. Então, quando você tem esperança, você está esperando algo com fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem. Isso é fé. As coisas que você não vê, mas crê. Por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, ele disse para o homem assim: não façais imagens de escultura. Por quê? Porque a imagem você está vendo. E isso está limitando Deus, porque você está ali com aquilo diante dos seus olhos, está vendo. Sendo que fé é aquilo que você não vê, mas crê. Por isso que Deus ele se revela ao homem dessa forma. Não é possível ver Deus, Deus é invisível. Por quê? Porque Deus não queria que ninguém fizesse dele uma imagem de escultura. Por isso que ele se mostra ao homem dessa forma, como um Deus invisível. Né? Por que isso? É porque se você vê, não é fé. Se você está vendo algo, não é fé. E você precisa vencer esses dois medos. Então Deus, na infinita misericórdia, na infinita graça, na infinita sabedoria, Ele nos fez assim. Nós temos a necessidade de vencer esses dois medos. Na Bíblia nós temos um exemplo de quando o homem tentou representar Deus de uma forma, de uma imagem. Nós vemos lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, porque foi assim, Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos. E ali onde Moisés estava para pegar os 10 mandamentos, ele ficou ali 40 dias. Então o povo, e agora? Nós não temos Deus mais para falar conosco. Porque Deus falava com Moisés e Moisés falava conosco.
Êxodo 32, versículo de 1 a 5. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão. Ele disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então eles queriam construir um Deus, porque eles não podiam ficar sem Deus, né? E eles achavam que Moisés estava morto porque ficou 40 dias no monte sem comer. Então eles acharam que Moisés já morreu. 40 dias, né? Então eles falaram assim para Arão: faze-nos um Deus. Então o que eles queriam? Deus não tem forma, Deus é espírito. E Deus não se revelou ao homem de forma física, para que o homem não pudesse construir uma idolatria em cima do que eles estavam vendo. Porque Deus não queria de forma alguma que o homem limitasse a Deus em uma imagem. E é justamente o princípio da fé. Porque se a fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos, então se você vê, não é fé. E olha como Deus é zeloso. Quando este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com Moisés. Então eles falam assim: Arão disse-lhes, versículo 2, né? Arrancai os pendentes de ouro de vossas orelhas, e de vossas esposas, vossos filhos e filhas, e trazei-o a mim. Então todo o povo deu a doação, fizeram aquelas doações de ouro, todo o ouro que eles tinham deram para Arão, para construir o bezerro, então, né? Então Arão começa a construir o bezerro. Versículo 3. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Ele fez um buril e formou, então, deu forma àquilo, né? Depois de ter formado o bezerro de fundição, eles disse: Estes são os teus deuses, ó Israel. Notem que a palavra deuses aqui tem a mesma, foi traduzido aqui, né? Aqui a Bíblia está traduzido por deuses. Mas na Bíblia, essa tradução deuses significa Elohim. Então ele fala: aqui está o teu Elohim, ó Israel, deuses, né? Que está no plural, que te tiraram da terra do Egito. E olha que coisa curiosa, que te tiraram da terra do Egito. Então que Deus que tirou eles da terra do Egito? Foi o bezerro de ouro? Não, eles apenas deram forma a Deus, Yahweh, o Eterno, como na forma de um bezerro. Então ele faz um bezerro de ouro. Então o povo começa a adorar. E o que é mais interessante, né? É o que ele diz ao povo. Quando está escrito Senhor com letra maiúscula, está falando de Yahweh. Yah, é a tetagrama. Então ele fala aqui, ó, versículo 5. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa ao Senhor. E olha, Senhor com letra maiúscula. Então ele está aqui representando o Deus de Israel, Yahweh. Esse é o tetagrama. Então ele falou: amanhã haverá festa ao Senhor. Então o que eles fizeram? Que coisa horrível! E deram forma a Deus como se fosse a forma de um bezerro, mas era Deus, o Deus de Israel. Então eles fizeram isso, né? Então Moisés, quando desce do monte, ele pega os 10 mandamentos e destrói o bezerro, ou seja, com a palavra. A palavra é o remédio para a idolatria. Por quê? Porque Deus, ele é maior do que o homem pode imaginar. Ele não cabe dentro de uma imagem de escultura. Ele não cabe dentro de um templo feito com mãos de homens. Então, por isso que Deus não quer que façam uma imagem dele. E por isso desta proibição. Porque quando faz uma imagem de Deus, está limitando um ser que é supremo, que é enorme, ele é gigante, ele é maior do que o universo. A Bíblia fala que a terra e os seus habitantes é como uma gota de água, um grão de areia. Ele é grande em força, é grande em poder, ele é eterno. Então não se pode limitar a Deus a uma forma de imagem. Então é justamente isso que nós temos que vencer nessa vida.
nós temos que vencer esses dois tipos de medo. O medo é o contrário da fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas creem. Então, se o medo é o contrário da fé, o medo é o oposto da fé, né? Não é assim? O medo é o oposto da fé. Se tivesse a imagem de escultura, não seria fé. E nós nunca poderíamos vencer esse medo, porque a mensagem que Deus está nos trazendo é para vencermos esses dois medos que nós temos que vencer. E só vence pela fé. Então você só consegue substituir o mau pensamento por um bom pensamento. Você só consegue tirar o negativo, que é a fé negativa, por uma fé positiva. Então, seja qual for a área da sua vida, se você pensa que no futuro você vai passar necessidade, comece a falar para gerar no futuro, que no futuro você será uma pessoa próspera. Então comece a falar, comece a gerar o seu futuro pela sua palavra, comece a gerar. Isso vai parecer uma mentira, né? Às vezes a pessoa está ali na sarjeta, a pessoa fala assim, eu vou ser próspero, eu vou ser rico um dia. A pessoa está ali na sarjeta, parece que está mentindo para si mesma, mas não está mentindo, ele está gerando. Está gerando. Gerar não é mentir. A mentira é o medo. Quando você sente medo, isso sim é a mentira. O medo é a mentira que você precisa vencer. Mas quando você começa a acreditar e a ter fé e a gerar o algo novo, o sobrenatural na sua vida, então essas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então diga, eu acredito que algo bom está vindo em minha direção. Começa a falar isso, começa a profetizar, começa a liberar essas palavras. A primeira coisa que nós precisamos, que é uma coisa básica, sem essas 4 coisas o homem não vive feliz. Então a primeira coisa é você ter o que fazer, ter um trabalho, ter algo para fazer. Essa é a primeira coisa que você precisa, que é uma necessidade básica do ser humano. A segunda coisa é você precisa ter algo para cuidar. Então você precisa ter algo para fazer, você precisa ter algo para cuidar. E a terceira coisa, você precisa ter algo para dar. O que você pode dar para o seu próximo? Você pode ajudar o próximo financeiramente? Faça. Você pode dar um curso, dar alguma coisa que vá abençoar a vida do teu próximo? Faça. O que você pode dar para o seu próximo? E a quarta coisa, e a mais importante de todas, que é o amor. Então você precisa de alguém para amar. Se estiver faltando uma dessas 4 coisas na nossa vida, a nossa vida não anda, a nossa vida fica travada, ficamos tristes, não saímos do lugar, não progredimos, não prosperamos. Então nós precisamos dessas 4 coisas na nossa vida. Não se prenda ao dinheiro. Se você tem um salário de 5.000, separe R$ 500, ajude o próximo, ajude o pobre, faça doações, compre uma cesta básica, leva de surpresa na casa de uma pessoa que está passando necessidade. Tenha algo para dar. Você não tem dinheiro, mas você consegue dar o seu amor para alguém. Dá um curso, ensina alguém a fazer alguma coisa, ensine música, ensine algo para alguém. Na minha jornada, eu já formei vários músicos. Eu já ensinei música para muita gente. E hoje eu fico muito feliz porque hoje eu formei sargentos do Exército. Formei pessoas que hoje são maestros de corais. Então, isso é uma gratificação quando nós olhamos para isso. Quando nós olhamos para o hoje, aqueles aluninhos lá do passado, que muitas pessoas carentes, que não tinham um sustento, e hoje fizeram a prova para o Exército, entraram na banda do Exército, são músicos do Exército, sargentos, alguns já estão... assim, já foram promovidos, né? Outros já estão sendo maestros, já são regentes. Então isso é uma gratificação. Tem que ter algo para fazer, algo para cuidar, algo para dar. Faça de sedacá, doe alguma coisa para alguém e algo para amar. São essas 4 coisas que nós temos que fazer girar
na nossa vida, no dia a dia. E são duas coisas que nós temos que vencer. Então, os dois medos você vence pela fé. Você substitui esse pensamento negativo do medo pela fé e comece a falar. Porque quando você fala, você vai liberando coisas no mundo espiritual e isso vai acontecer. Isso vai te cercar. Isso vai acontecer na sua vida. E não esqueça das 4 coisas básicas. Essas 4 coisas básicas são fundamentais para você ser feliz. Você precisa ter algo para fazer, algo para cuidar, algo para dar e alguém para amar. Que a partir de hoje você possa ser uma nova pessoa, mais feliz e fazendo a roda da vida girar com essas 4 coisas básicas para a sua felicidade.